E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre gases perfeitos. Vamos para a nossa segunda aula sobre gases perfeitos, ok? Então, caso você não tenha assistido a aula sobre variáveis de estado, volta lá e assiste o vídeo que está no canal aí sobre variáveis de estado, que elas são essenciais para que você entenda o contexto no qual estão colocados essa nossa próxima aula, que é a aula sobre transformações gasosas. Lá na aula sobre variáveis de estado, nós vimos que nós temos 4 variáveis de estado, ok? Que são elas: pressão, temperatura, volume e número de mols. Para falar sobre transformações gasosas, nós falaremos sobre transformações inicialmente que ocorrem para uma quantidade fixa de gás. Então, inicialmente, a gente não vai colocar gás e a gente não vai retirar gás do sistema. Vamos manter a quantidade de gás dentro do sistema constante, fixa, ok? E isso me tira uma das variáveis de estado, que é o número de mols. Então, as transformações gasosas, inicialmente, elas se dão para uma quantidade fixa de gás. Eu não coloco o gás e não retiro o gás. O número de mols do meu gás é fixo, é constante. Então, ele não muda durante uma transformação gasosa, ok? Sobram para mim 3 características, 3 propriedades: pressão, volume e temperatura. Uma transformação gasosa consiste em manter uma das 3 características fixas, alterar uma segunda característica e observar o que acontece com a terceira. Isso delimita para mim as 3 transformações gasosas mais importantes para a química. Tá? Na física você tem mais algumas. Primeira transformação que a gente vai estudar é a transformação isotérmica. Iso, você sabe, é o prefixo para igual, igualdade. Então, se é iso, é igual. Térmico, calor ou temperatura. Então, a transformação isotérmica é aquela que ocorre no sistema onde a temperatura não se altera, onde a temperatura não muda. Então, temperatura constante. Sob temperatura constante, pressão e volume, as outras 2 variáveis que eu falei, são grandezas inversamente proporcionais. Lembra? Grandezas inversamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Isso foi definido por 2 cientistas, o Boyle e o Mariot. Então é chamado de lei de Boyle-Mariot. Ok? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um recipiente fechado, um cilindro fechado. Dentro desse cilindro eu tenho 3 moléculas de um gás que colidem contra a parede do recipiente, equilibrando uma força externa, uma força F. Lembramos que a força F é aplicada sobre o pistão, dividida pela área do pistão, gera uma pressão. Pressão é força dividido por área. Então, essa força aplicada sobre a área do pistão gera uma pressão. Se o pistão não desce e não sobe, indica que a pressão exercida pelas moléculas do gás, que você assistiu lá na aula anterior, é o resultado das colisões entre as moléculas e a parede do recipiente. Se essa pressão equilibra o pistão para ele não subir e não descer, indica que a pressão exercida por essas moléculas aqui dentro é a mesma pressão exercida pela força de fora. Agora, se aumentar essa força e empurrar esse pistão para baixo, para poder equilibrar essa pressão agora maior, as minhas moléculas irão aumentar o número de colisões aqui dentro. Então, quando o espaço diminui, eu tenho menos espaço a ser percorrido pela minha molécula
E como ela está na mesma temperatura, ela está na mesma velocidade, ela irá bater nas paredes do recipiente o maior número de vezes. Como ela vai colidir mais vezes com a parede do recipiente, ela gerará uma pressão maior. Então, quando eu reduzo o espaço ocupado pelo meu gás, quando eu reduzo o volume, a pressão aumenta. Quando eu aumento o volume ocupado pelo gás, a pressão diminui. Então eu posso dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. E lá na matemática você aprendeu que grandezas inversamente proporcionais têm um produto constante. Se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume, dará sempre o mesmo valor, já que no início eu tinha uma pressão inicial que era menor, já que era um F só, era uma força apenas, e um volume inicial que era maior, pressão menor, volume maior. Quando eu empurrei o êmbolo para baixo com uma força e, consequentemente, uma pressão maior, ele passou a ocupar um volume menor. Isso mantém a igualdade do sistema. Beleza? Ok? Espero que você esteja entendendo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e divulgar o canal junto aos seus amigos. Segunda transformação, lembrando que na transformação eu mantenho uma das características, altero uma segunda e vejo o que acontece com a terceira. Segunda transformação é a transformação isobárica. Iso é igual, baros é pressão. Então, transformação a pressão constante. Se a pressão é constante, se a pressão não muda, o que eu posso mudar? Temperatura e volume. Temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura aumenta, o gás se distancia, as moléculas se agitam mais e se distanciam umas das outras, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, as moléculas ficam menos agitadas, percorrem uma distância menor, consequentemente o volume diminui. Isso é chamado de lei de Charles. Ok? Então eu vou pegar aqui um recipiente, tapado por um êmbolo, contendo moléculas de um gás, e essas moléculas do gás estão sob uma determinada pressão gerada pela força F. Lembre-se que eu não vou alterar a pressão será constante. Então o que eu vou alterar? Eu vou alterar a temperatura. Vou aquecer o meu sistema, e quando eu aqueço o sistema, você sabe que as moléculas vão ficar mais agitadas, e a primeira ideia que você tem é de que a pressão vai aumentar. Mas lembre-se que a força é fixa e o êmbolo é móvel, é livre. Então, quando as moléculas se agitarem mais e começarem a colidir mais contra o êmbolo, elas vão empurrar o êmbolo para cima. Elas vão manter o êmbolo sofrendo a mesma pressão. E isso se dará por quê? Para manter o mesmo número de colisões que eu tinha anteriormente, eu deverei fazer com que as minhas moléculas percorram uma distância maior. Ok? Então, grandezas diretamente proporcionais, né? Vou refazer aqui para a gente poder lembrar, não. Então, aqui nesta condição, sobre uma força F, o meu sistema está equilibrado. Aí eu aumentei a temperatura. O que vai acontecer com o meu sistema? As moléculas vão colidir o mesmo tanto, porque agora elas vão percorrer uma distância maior. Para percorrer uma distância maior, a uma velocidade maior, eu terei o mesmo número de colisões. Ok? Por isso que a pressão se mantém constante, porque o número de colisões internas é o mesmo, já que antes as minhas moléculas tinham que percorrer uma distância menor, uma temperatura menor, e agora elas têm que percorrer uma distância maior, a uma temperatura maior. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, e você sabe que grandezas diretamente proporcionais têm razão, divisão constante. Então, volume sobre temperatura mantém sempre o mesmo valor. Ou seja,
Se eu pegar o volume inicial, que era menor, e dividir pela temperatura inicial, que era menor, eu teria o mesmo resultado de dividir o volume final, que é maior, pela temperatura final, que também é maior. Não esquecendo que a temperatura tem que ser a temperatura absoluta. Tem que ser a temperatura em Kelvin, obrigatoriamente. Ok? Seguimos para a nossa última transformação. Já fizemos transformação a temperatura constante, transformação a pressão constante, só nos resta a transformação a volume constante, que é chamado de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Volume constante. Sobre o volume constante, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Isso é o que é chamado de lei de Charles e Gay-Lussac. Ok? Então, agora o que não muda é o volume. Então, o que muda? A temperatura e a pressão. Então, vou pegar o mesmo cilindro, com o recipiente fechado aqui por um êmbolo, tá? Com gás dentro. Só que agora eu vou travar o êmbolo para impedir que ele suba. E também vou travar o êmbolo para impedir que ele desça. Quando eu travei o êmbolo, impedindo que ele suba ou que ele desça, eu mantenho o meu volume constante. Nesta condição inicial, eu tenho um certo número de colisões das moléculas com a parede do recipiente, o que indica uma certa pressão. Quando eu aqueço, as minhas moléculas ficam mais agitadas. E agora, como elas têm uma distância fixa a percorrer, se elas vão percorrer essa distância fixa a uma agitação, ou seja, a uma velocidade maior, eu terei um maior número de colisões entre as moléculas do recipiente, as moléculas do gás e as paredes do recipiente. Sendo assim, eu terei uma pressão maior. Ao aumentar a temperatura, eu aumentei a pressão. Grandezas diretamente proporcionais. E você sabe que grandezas diretamente proporcionais têm razão constante. Se você dividir uma pela outra, dá sempre o mesmo valor. A pressão inicial, que era menor, dividido pela temperatura inicial, que também era menor em Kelvin, é igual a pressão final, que é maior, dividido pela temperatura final, que também é maior. Ok? Espero que você esteja gostando do vídeo, que ele esteja sendo bastante esclarecedor para suas dúvidas, mas a gente ainda vai continuar com mais algumas características importantes aí do gás nesta aula. Dando continuidade aí ao nosso estudo, né, a gente vai ter aí que a equação geral dos gases ideais ou dos gases perfeitos. A gente viu nas equações anteriores que pressão vezes volume são inversamente proporcionais, então o produto delas é constante, e ambas relacionadas à temperatura são diretamente proporcionais. Então, pressão vezes volume é uma constante, pressão sobre temperatura é uma constante, volume sobre temperatura é uma constante. Então, pressão vezes volume sobre temperatura dá um valor que é sempre o mesmo. Ou seja, se eu pegar a pressão de um gás A vezes o volume do gás A sobre a temperatura do gás B, do gás A, tem que ser igual à pressão do gás B, o volume do gás B sobre a temperatura do gás B. Ou, se eu pegar o mesmo gás em situações iguais ou diferentes, essa relação é sempre a mesma. Ok? Então, eu posso dizer que pressão vezes volume sobre temperatura é uma constante. E essa constante é chamada de R. Constante universal dos gases perfeitos. E percebeu-se que esse valor depende de uma outra característica, que é a característica que a gente não mudou para a transformação gasosa, que é o número de mols. Então, P vezes V sobre T dá 1R se eu usar um mol do gás. Mas, se eu vincular isso a um mol do gás, eu só poderia trabalhar com substâncias para um mol do gás. E se eu não tiver um mol, tiver 2, seriam 2 R's. Aí se eu tiver 3, seriam 3 R's. Se eu tiver 4, 4 R's. Se eu tiver N mols do gás, NR. E é daí que sai o que é chamado de equação de estado gasoso ou equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron me diz que PV,
produto pressão vezes volume, é igual a N vezes R vezes a temperatura. Ok? Número de mols, constante universal e temperatura. Então, só esclarecendo aí, né? O P é pressão, e a pressão do gás ou sobre o gás, que ela vai estar em equilíbrio aí, né? Ela pode ser dada em ATM, que é o mesmo que bar, né? Já que o ATM é um bar. Pode ser dada em milímetros de mercúrio, e aí um ATM é 760 milímetros de mercúrio, ou pode ser dado em Pascal. E aí um ATM é aproximadamente 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta newtons por metro quadrado. O V é volume. O volume pode ser medido em litros. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml, então 1 litro é 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. Pode ser medido em metro cúbico. E aí você sabe que 1 metro cúbico são 1000 litros, né? O N é o número de mols, que será medido em mol. Lembrando que o número de mols pode ser dado por massa sobre massa molar, né? M sobre MN. M é a massa dada do gás no problema. NN é a massa da fórmula do gás. Então, se for CO2, é 12 do carbono mais 16 do oxigênio vezes 2, o que daria 44 gramas por mol. Isso é a massa molar. O R é a constante universal dos gases perfeitos. Só que, apesar de ser constante, ela pode assumir valores diferentes. Por quê? Porque eu posso usar a pressão em unidades diferentes e o volume também. Se eu usar a pressão em ATM e o volume em litros, o R vale 0,082. ATM vezes litro por mol Kelvin. Se eu usar a pressão em milímetros de mercúrio e o volume em litros, o R vale 62,3. Milímetros de mercúrio, litros por mol Kelvin. Agora, se eu usar a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, aí a minha constante vale 8,31 joules por mol Kelvin. Ok? Aqui a pressão estará em Pascal ou Newton por metro quadrado. O volume estará em metro cúbico. Newton por metro quadrado vezes metro cúbico dá Newton vezes metro. Newton é força vezes metro, que é distância. Força vezes distância é trabalho ou energia. Então é joules por mol Kelvin. E por último, e onde o pessoal mais acaba errando, temperatura. Temperatura, obrigatoriamente a temperatura absoluta em Kelvin. Ok? Essa equação vai ser muito importante para os nossos estudos sobre o estado gasoso. Uma das importâncias dessa equação de Clapeyron é para explicar ou explicitar matematicamente a hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro diz que gases quaisquer, qualquer gás, não interessa que gás seja, sob a mesma condição de temperatura e pressão, então, sobre a mesma temperatura e a mesma pressão, ocupará o mesmo volume se possuir o mesmo número de moléculas. Ok? Vamos entender então. Sabemos que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Se eu pensar em dois gases diferentes, o gás A e o gás B, nessa equação de Clapeyron, eu tenho uma coisa que não muda, que ela é igual para qualquer gás em qualquer lugar do universo. É o que é chamada de constante universal dos gases perfeitos. Então eu posso dizer que o R para o gás A é igual ao R para o gás B. Porque o R vai ser sempre igual. Ele é constante. Mas o que seria o R? Se eu isolar o R, eu tenho que passar o N e o T para cá. Como eles estão multiplicando, eles passam dividindo. Então, o R para o gás A seria pressão do gás A vezes o volume do gás A, dividido pelo número de mols do gás A e a temperatura do gás B, do gás A. Tem que ser igual ao R do B, que é a mesma coisa, só que agora para o gás B. Partindo da hipótese de Avogadro, ele diz que se a
pressão do A for igual à pressão do B. Mesma condição de pressão. Então, eu posso cortar o PA com o PB, porque eles têm o mesmo valor. Se a temperatura de A for igual à temperatura de B, ele me diz mesma condição de temperatura. Aí eu posso cortar TA com a TB. Se eu tenho pressão e temperatura iguais, do que depende o volume dos gases agora? Do número de mols. E como é uma divisão, você vê que volume e número de mols são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de moléculas, maior o volume. Quanto menor o número de moléculas, menor o volume. Partindo da ideia de que o volume também sejam iguais, ocuparem o mesmo volume, eu cortaria os volumes, consequentemente o número de mols será o mesmo, Na igual a NB. Espero que você tenha curtido o vídeo, espero que esteja ajudando você na sua caminhada, no seu estudo de química, para você poder ter ótimos resultados no final do ano. Clique no OK do canal, curta o canal, divulgue o canal para os seus amigos. Não esqueça de acionar o sininho das notificações para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Continue saudável e bons estudos.